Agora, nós vamos para a second conditional. A second conditional, ela já é totalmente diferente da zero e da first conditional. A nossa second conditional, ela é utilizada para falar de coisas irreais, fatos irreais, certo? Ela é diferente, tanto ela quanto a third condition são diferentes das outras, porque elas falam de fatos irreais. Fatos irreais. E a zero conditional e a first conditional falam de fatos reais. Certo? A second conditional, ela é utilizada para falar de hipóteses. Se eu tivesse estudado mais, eu teria passado na prova. Se eu tivesse ganhado na loteria, eu viajaria para o exterior. São frases assim, são hipóteses. Coisas irreais que não aconteceram, certo? Mas que você fica imaginando, se isso tivesse acontecido assim, eu teria feito assado, nesse sentido, certo? Então vamos lá. A estrutura da second conditional é if mais simple past vírgula mais would. Detalhe, o would, ele é um verbo auxiliar, certo? Então, na nossa main clause, nós vamos ter outro verbo que vem acompanhado do would. Mas esse verbo, ele precisa estar no infinitivo, ou seja, ele não vai estar conjugado. Então, if mais simple past é a nossa if clause, vírgula, would, e o would para sempre, nossa main clause. Então, vamos fazer aqui agora alguns exemplos, certo? If I. Qual é o nosso simple past? No simple past, nós utilizamos o ED no final, certo? Isso no caso dos verbos regulares. Irregulares são verbos à parte. Então, if I still need more, vírgula, que é o nosso verbo auxiliar, certo? I would, vamos utilizar agora o outro verbo na forma infinitiva. I would pass se eu tivesse, if I studied more, I would pass the exam. Se eu tivesse estudado mais, teria passado na prova, certo? Mas, se eu quisesse escrever utilizando a second condition, sem utilizar a vírgula, bastaria inverter, certo? As ordens. Então, ficaria assim. I would pass the exam. I would pass the I studied more. Fazer exam, eu teria passado no exame, na prova. If I studied more, se eu tivesse estudado mais. É uma hipótese, certo?
Então, essas são as formas afirmativas. Nossa, assim, affirmative tense, certo? Mas se eu quisesse negar alguma coisa, faria assim. If I nós vamos utilizar o not também, certo? If I don't, if I do not, study more, wouldn't, I would not, I wouldn't, as se eu não tivesse estudado mais, eu não teria passado na prova. Então percebam que eu utilizei o not aqui, certo? Mas se eu não quisesse utilizar vírgula da mesma forma, basta inverter. I would not pass the exam if I studied eu não teria passado no exame se eu não tivesse estudado mais, certo? Inverti, não utilizei vírgula. Então, essas são exemplos negativos. Esses negativos. Mas e se eu quisesse fazer uma pergunta, escrever na forma interrogativa? Eu começaria olhando para a main clause. Olharia qual é o verbo auxiliar da main clause. Would, certo? Então ficaria assim. Would I would pass the exam? Would I pass the exam? If I studied more, would I pass the exam if I studied more? Eu teria passado na prova se eu tivesse estudado mais? É uma pergunta. Então, qual é a estrutura de uma interrogative tense, de uma frase na interrogativa? A estrutura é o verbo auxiliar da main clause. Qual é o verbo auxiliar da main clause? Would. Sujeito, verbo no infinitivo. Qual é o verbo infinitivo da main clause? Pass. Complemento. Would I pass the exam? Depois vem a nossa if clause. Então vem if mais sujeito, que sou I, studied, certo? Que é o nosso verbo da if clause no simple past, complemento e no final ponto de interrogação. Só isso, certo? Então esse é um exemplo da nossa interrogative tense. Então, a second conditional ela é utilizada para falar de hipóteses, certo?